Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo. Vamos continuar então os estudos do provimento 149 para o ENAC. Dessa vez quero fazer uma pequena apresentação. Então, meu nome é Maicon, sou bacharel em Direito pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Tenho uma pós-graduação em Advocacia Civil e Processual Civil pela Fundação do Ministério Público, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Também estou em fase de correção do TCC, estou finalizando já uma pós-graduação em Direito Notarial pela Faculdade Baiana de Direito, coordenado pela professora Marta Eudebs. Além disso, tenho 14 anos de serviço público, então bastante experiência no setor público. E desde junho de 2024 estou como titular da Escrivania de Paz de Frei Rogério de Santa Catarina, que tem os serviços de tabelionato de notas e registro civil das pessoas naturais. Então tá aí o meu currículo, resumido. Vamos aos estudos. E agora a gente vai tratar do livro 4 aqui da parte geral, que trata da organização digital dos serviços. Então, nessa aula e provavelmente nas próximas 2 ou 3 aulas, a gente vai dar uma analisada com afinco aqui nessa parte do provimento, que certamente é bastante importante, né? E traz aqui a, a organização digital do serviço. Então, a gente vai ver nessas aulas, a gente vai dar uma olhada no SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Então, dentro do SERP, teremos a parte do RCPN, teremos a parte do RTDPJ e teremos a parte do RI. Também veremos a questão do SEMPROT, que é a Central Nacional aí de Serviços Compartilhados do Protesto. Também veremos o SENSEC, que é a Central Compartilhada de Serviços dos Tabeliões de Notas, e além de várias outras coisas. Então, as aulas serão bastante densas. Então, vamos começar aqui com o artigo 206, falando sobre as normas gerais, título 1, capítulo 1, padrões de tecnologia e informação. Serviços notariais de registro deverão observar os padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade dos dados na forma do provimento 74. Então, dá uma olhadinha na provimento 74. Alguns princípios básicos aqui: a segurança, a integridade e a disponibilidade dos dados. Continuando, agora vamos entrar no título 2, os sistemas digitais dos serviços e as normas comuns, capítulo 1. Comunicações entre as serventias e essas do Poder Judiciário. Tá? Então, as comunicações entre as serventias de notas de registro e entre essas e o Poder Judiciário são realizadas por meio das plataformas SERP, né, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, a SENSEC, que é dos tabeliões de notas, e a SEMPROT, que é dos tabeliões de protestos. Porém, enquanto não for contemplada a integração dessas plataformas, continua-se utilizando o sistema Hermes, né, que é o sistema de malote digital, na forma desse provimento que se encontra aqui. Agora, com relação à recepção de títulos e documentos por via eletrônica, os oficiais de registro, artigo 208, os oficiais de registro e os tabeliões deverão recepcionar diretamente títulos e documentos nato-digitais ou digitalizados. Tá? Então, temos aqui a questão da recepção de títulos e documentos nato-digitais, que é aquele que já nasce digital, portanto, esse nome, e os digitalizados, que, embora não tenham nascido digitais, eles foram digitalizados posteriormente. Aí o que deve ser observado? Então, a recepção pelos tabeliões de notas de protesto ocorrerá por meio que comprova a integridade do arquivo, e 2, a recepção pelos oficiais de registro ocorrerá por meio, preferencialmente, do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, tá? Então, essa é a forma que devem ser recepcionados esses títulos, documentos e sistemas que o integra. A gente vai ver mais à frente quais são esses sistemas. E B, de sistema ou plataforma facultativamente mantidos em suas próprias serventias, desde que tenham sido produzidos por meio que permitam certeza quanto à autoria e integridade. Isso aqui tende a cair em desuso, tá? Porque as serventias não vão gastar tempo e dinheiro fazendo sistemas, né? Sendo que temos aí os sistemas
do SERP, né, que funcionam bem melhor, né? Então, não tem por que as serventias utilizarem sistemas próprios. Parágrafo 1º, consideram-se títulos nato digitais para todas as atividades, sem prejuízo daqueles previstos em leis específica. Então, vamos ver que são títulos nato digitais. 1. O documento público ou particular gerado eletronicamente em PDF-A e assinado por todos os signatários, inclusive testemunhas, com assinatura eletrônica qualificada ou com assinatura eletrônica avançada, admitida perante os serviços notariais e de registro. Aí cita vários artigos aqui. Vamos continuar a leitura, daí depois a gente volta aqui para tentar esmiuçar isso. 2. O documento público ou particular para qual seja exigível a assinatura apenas do apresentante, desde que gerado eletronicamente em PDF-A e assinado por aquele com assinatura eletrônica qualificada ou com assinatura eletrônica avançada, admitida perante serviços notariais registrais. Também traz aqui alguns artigos. 3. A certidão ou traslado notarial gerado eletronicamente em PDF-A ou XML, assinado por tabelião de notas, seu substituto ou preposto, tá? Então aqui a gente já está falando da certidão ou do traslado notarial, tá? Ele foi gerado eletronicamente em PDF-A, que a gente já vai ver o que é, e assinado pelo tabelião ou seus prepostos. 4. Os documentos desmaterializados por qualquer notário ou registrador gerados em PDF-A e assinados por ele, seus substitutos ou prepostos com assinatura qualificada ou avançada. Então, são os documentos desmaterializados, tá? Tá difícil de fazer uma reta aqui, né? Documentos desmaterializados. E aí pode ser tanto notário ou registrador, tá? Vai ser assinados por eles. Os documentos desmaterializados são aqueles que nasceram físicos, né? E depois eles foram, então, tornados digitais através aqui, validados, então, pelas assinaturas dos oficiais, seja tabelião ou registrador. 5. Cartas de sentença, formais de partilha, cartas de adjudicação, mandados de registro, de averbação e de retificação, obtidos na forma do inciso 1 ou por acesso direto do oficial do registro ao processo judicial eletrônico, a requerimento do interessado. Então, todos esses documentos judiciais aqui, né? Veja que são todos documentos judiciais, eles também podem ser recepcionados aí e validados, né, de forma muito facilitada, né, tendo em vista que o próprio oficial vai poder acessar o processo aqui mediante senha ou o que quer que seja. Aí só voltando um pouquinho então, né, para falar sobre o documento público ou particular gerado eletronicamente em PDF-A. Esse PDF-A significa dizer que é o PDF de longa duração, né? Então, sempre que tiver aqui o A, né, lembre-se que é um documento de longa duração. Então, é aquele documento que impede qualquer alteração, né, depois que ele tenha sido finalizado. Aí fala de assinatura qualificada e avançada. A qualificada, sempre lembrar do ICP Brasil, né? Então, qualificada é o ICP Brasil. E a avançada não é o ICP Brasil, mas ela tem alguma forma em que seja possível verificar então a integridade daquela assinatura, que dê muita certeza de que a pessoa realmente assinou, não tanto quanto o ICP Brasil, mas o suficiente para ser uma assinatura avançada. Então, como exemplo, temos o certificado notarizado do e-notariado, né? Também temos o GovBR para algumas situações. Então é isso. Aí documento público, mesma coisa, certidão ou traslado notarial, né, que no caso é gerado dentro da plataforma, né, da Sensec, e os documentos desmaterializados e os documentos judiciais, já falei. Parágrafo 2º. Consideram-se digitalizados com padrões técnicos aqueles que forem digitalizados em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 5º do decreto tal, inclusive os que utilizem assinatura eletrônica qualificada ou avançada admitida perante os registros públicos. Tá? Então, no primeiro parágrafo a gente viu os documentos nato digitais e agora o parágrafo 2º nos traz os documentos digitalizados.
tá? É importante ter essa distinção. Artigo 210. Os oficiais de registro ou tabeliães, quando recepcionarem título ou documento digitalizado, poderão exigir a apresentação do original e, em caso de dúvida, poderão requerer ao juiz, na forma da lei, providências para o esclarecimento da autenticidade e integridade, tá? Então, sempre visando aqui, né, a autenticidade do documento, a integridade do documento e podendo negar, né, o, negar aquilo que se pede, né, pelo interessado, caso não sejam sanadas essas dúvidas. Agora entrando no capítulo 2, trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que é a CEP, tá? A CEP que veio aí com a Lei 14.382 de 2022, já está falando ela aqui, né? Então essa lei veio para trazer novos ares aí para os registros públicos. E como eu havia mencionado, né, a CEP abrange aí o RCPN, o RTDPJ e o RI. Portanto, não abrange aqui os tabelionatos que têm a sua situação peculiar. E a gente vai ver mais à frente. Então vamos lá. O artigo 211, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, CEP, previsto na Lei 14.382 de 2022, será integrado tecnologicamente e de forma obrigatória. Então, marca aqui, obrigatória pelos oficiais de registros públicos de que trata a Lei 6.015, responsáveis interinos ou interventores que disponibilizarão, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, as informações necessárias para a sua adequada implantação e funcionamento. Portanto, acho que a parte mais importante aqui, né, é que é obrigatória a participação no SERP, tá? Todos os oficiais de registro do Brasil precisam estar integrados, digamos, a essa plataforma. Essa que é a intenção aqui desse dispositivo. O parágrafo 1º, o CEP reger-se-á pelos princípios que disciplinam a administração pública em geral e os serviços notariais registrais, em especial os princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público, eficiência, segurança, adequação, regularidade, continuidade, atualidade, generalidade, publicidade, autenticidade e cortesia na prestação do serviço. Então, todos são os princípios aqui que vão pautar o uso do sistema eletrônico de registros públicos. O parágrafo 2º vai dizer que é vedada a criação, implantação e a manutenção de centrais de serviços eletrônicos de registros públicos compartilhados descentralizados, sejam estaduais ou regionais. Tá? Então, traz aqui essa vedação importante. Tá? Então, não se pode hoje mais ter sistemas que não estejam integrados ao CERP. Né? O CERP é nacional e é assim que deve ser, porque gera uma confusão enorme quando cada estado, né, resolve fazer o seu próprio sistema eletrônico de registros. Né? Então, para evitar isso aí, é que foi vedada então essa criação, implantação e manutenção desse tipo de sistema. O parágrafo 3º, as únicas plataformas autorizadas a prestar serviços públicos de registro eletrônico no Brasil são as mantidas pelos operadores integrantes do CERP, que é a ON-RCPN, a ONR e a ON-RTD-PJ. Como? O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, SAEC, no caso do registro de imóveis. Tá? Então, temos aqui o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, que é o do RI. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o CRC. E a Central RTDPJ Brasil, tá? Que é aplicável, portanto, ao RTD e ao RCPJ, tá? Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Então, vamos voltar aqui no nosso esquema, né? Para deixar bem certinho aqui o que é cada um. CRC, no caso do RCPN, Central RTD, PJ,
e SAEC, né? Então, temos aí os respectivos sistemas. Parágrafo 4º, é obrigatório a todas as unidades de serviço notarial integrarem suas plataformas, né? Já havia mencionado isso, mas está aqui, né? Novamente. Apenas no que se refere à sua especialidade, naturalmente, né? Não precisa um registrador civil ter acesso ao SAEC, por exemplo. Parágrafo 5º. Para possibilitar a recepção e envio de títulos e documentos, bem como outras atividades destinadas a viabilizar a prestação do serviço eletrônico de registro público, os oficiais de registros públicos deverão atender aos padrões de segurança e integridade do SERP, a serem definidos em instruções técnicas de normatização do ONSERP. Veremos mais à frente o que são essas instruções técnicas, veremos também o que é o ONSERP, que é o Operador Nacional do SERP. Artigo 212. Para promover a implantação, a manutenção e o funcionamento do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, será constituído o Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, a ONSERP, ou ONSERP, é uma pessoa jurídica de direito privado, previsto nos incisos 1 e 3 do artigo 44 do Código Civil, na modalidade entidade civil sem fins lucrativos. Tá? Então, aqui é constituído, então, né, esse operador aqui, que vai promover todas as medidas técnicas e operacionais para viabilizar o SERP. Então, o ONSERP, né, é esse operador nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Parágrafo 1º. Integrarão o ONSERP, o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, e os operadores nacionais de registros públicos mencionados neste capítulo. Veremos mais à frente que cada especialidade tem o seu operador nacional. O parágrafo 2º diz que a gestão do ONSERP ficará a cargo do Comitê Executivo de Gestão, composto pelos presidentes dos operadores nacionais de registros públicos, que funcionará sob a orientação e fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, já temos aqui uma parte importante que fala sobre a orientação e fiscalização, tá, do Operador Nacional do SERP, que é a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Tá? Então, aqui eu estou aprendendo a mexer aqui, gente. Então, a fiscalização, né, ela é do CNJ, tá? O CNJ que vai fiscalizar com mais afinco aí, né, a questão dos operadores nacionais, tá? O ONSERP terá sede e fórum em Brasília, Distrito Federal. Agora, atribuições do SERP. Vamos ver quais são as atribuições do SERP. A implantação e coordenação do SERP, visando seu funcionamento uniforme, apoiando os demais operadores nacionais de registro e atuando em cooperação com a Corregedoria Nacional de Justiça e as Corregedorias Gerais de Justiça. Portanto, implantação e coordenação do SERP. 2. A operação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, em consonância com norma específica da Corregedoria Nacional de Justiça, organizando e desenvolvendo as suas atividades estatutárias sob permanente supervisão do agente regulador. O agente regulador, como veremos mais à frente, é a própria Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ. 3. A apresentação de sugestões à Corregedoria para edição de instruções técnicas de normatização aplicáveis ao SERP, de modo a propiciar a operação segura do sistema, interoperabilidade de dados e documentos e a longevidade de arquivos eletrônicos, como também a adaptação eletrônica dos requisitos jurídicos formais implicados no serviço, visando garantir a autenticidade e a segurança das operações realizadas com documentos digitais. Então, apresentar sugestões para a Corregedoria para editar instruções técnicas de normatização. 4. A formulação de indicadores de eficiência, implementação de sistemas em apoio às atividades das Corregedorias Gerais de Justiça e do CNJ, permitam a inspeção remota, tá? Então, sempre com vistas à fiscalização. O ONSERP observará, parágrafo 5º,
O cumprimento das leis, regulamentos, das normas externas e internas, convênios e contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça. 2. As normas que regem o segredo de justiça. Sigilo profissional, bancário, fiscal, autonomia do registrador, importante essa parte, e sua independência no exercício de suas atribuições. Então, não é porque os sistemas estão todos agora centralizados que isso vai tirar a independência e a autonomia do registrador no exercício das suas atribuições. E 3, as normas gerais específicas aplicáveis à proteção de dados pessoais, já tivemos uma aula inteira sobre isso, conforme dispõe a famosa LGPD. Beleza? Sessão 2 agora dos operadores nacionais, né, de registros públicos. Artigo 213, o Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ou SERP, será integrado pelo Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, ou RCPN, pelo Operador Nacional do Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas, ou RTD-PJ, e pelo ONR, que é Operador Nacional do Registro de Imóveis. Tá? Então, são esses três aí, tá? Um RCPN, um RTD-PJ e ONR. São os operadores nacionais. Parágrafo único. As unidades do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e RTD-PJ dos Estados e DF integram a SERP na forma disposta no artigo 211 desse Código, ficam vinculadas ao ON-RCPN e ao ON-RTD-PJ, respectivamente. Artigo 214. Os registradores civis das pessoas naturais e os de títulos, documentos civis das pessoas jurídicas, por meio de suas entidades representativas de caráter nacional, já instituídas em 1º de fevereiro de 2023, ficam autorizadas a constituir formalmente e organizar, respectivamente, o ON-RCPN e o ON-RTD-PJ na forma de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Tá? Então, ficou autorizado aqui por meio desse dispositivo, né, que fossem formalizados aí a criação do ON-RCPN e o ON-RTD-PJ. Parágrafo 1º. Os registradores civis das pessoas naturais e RTD-PJ, por meio de suas entidades representativas de caráter nacional, apresentarão propostas de estatutos, tá? Isso tudo já foi feito, né? Já está tudo esquematizado, já está tudo criado. Os estatutos deverão ser aprovados pelos oficiais de registro das respectivas especialidades em todo o território nacional, reunidos em Assembleia Geral. Também já foi feito. Parágrafo 3º. Os RCPN e RTD-PJ, vinculados ao ON-RCPN e ao ON-RTD-PJ, serão convocados para Assembleias Gerais. Essa parte aqui é toda relativa à criação, né, do ON-RCPN e ON-RCPJ. Vamos dar uma pulada aqui, então. Aqui, o artigo 215. A Corregedoria Nacional de Justiça atuará como agente regulador. Essa parte é importante. Então, a Corregedoria Nacional de Justiça atua como agente regulador. Qual que é o agente regulador do ON-RCPN ou ON-RCPJ e também do ON-SERP? Sim, é o CNJ, né? A Corregedoria Geral de Justiça do CNJ. Conforme o regulamento, serão editados os modos da regulamentação do ONR. Parágrafo 1º. O estatuto aprovado pela Assembleia Geral e suas alterações deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação, no exercício de sua função de agente regulador. Então, essa parte eu considero importante, né? Já que o estatuto, para ter qualquer alteração, né, o estatuto dessas entidades, né, eles precisam ser aprovados pelo CNJ, por conta da sua função de agente regulador. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas do ON-RCPN e do ON-RTD-PJ, mantidas e administradas conforme deliberação da Assembleia Geral, somente poderão ter em seu quadro diretivo delegatários que estejam em pleno exercício da atividade. Outra situação importante aqui, né? Somente pode integrar o quadro dessas entidades delegatários, né, que estejam em pleno exercício da atividade. Tá? Então, somente os delegatários, ou seja, titulares de serventias extrajudiciais. Parágrafo 3º. Após a aprovação os estatutos serão registrados no primeiro ofício de registro civil das pessoas jurídicas de Brasília, beleza?
E o artigo 216, operadores nacionais de registros públicos manterão registros contábeis, financeiros e administrativos de acordo com as correspondentes arrecadações, deduzidas eventuais despesas a títulos de ressarcimentos. Chegando na seção 3, vai falar da sustentação financeira do ONCEP, do ONR, da ONRCPN e do ONRTDPJ. Artigo 217, recursos financeiros para desenvolvimento, implantação, sustentação e evolução do SERP advirão do Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Então, temos aqui esse fundo que foi criado, tá? Ele não foi criado por esse provimento, ele foi criado pelo artigo 5º da Lei 14.382. Então, tem que ter alguma forma de viabilizar, né, de sustentar financeiramente o SERP, e foi essa forma encontrada, a criação de um fundo de custeio. Parágrafo único. O FIC-ONCERP será subvencionado indiretamente pelos oficiais de registros públicos, responsáveis, interinos ou interventores dos estados e do DF, mediante repasses de percentual das rendas do FIC-RCPN, FIC-RTDPJ e FIC-SREI, em montante ser definido em processo administrativo análogo ao destinado à definição da cota de participação desses fundos setoriais. Então, basicamente, está dizendo o quê? Cada um desses serviços, né, ele vai ter também o seu próprio fundo. O RCPN tem o seu fundo, o RTDPJ tem o seu fundo, o registro de imóveis tem o seu fundo. Então, todos eles vão acabar contribuindo aí para o FIC-ONCERP, né, de forma... então, aqui o dinheiro vai para cá, né, daqui o dinheiro vai para cá e daqui o dinheiro vai para cá. Então, todos acabam contribuindo de forma indireta, né? Geralmente é um percentual, né, da receita desses serviços, então é tudo repassado para estes fundos. O artigo 218 constitui rendas do ONRCPN e do RTDPJ. O fundo para implementação, que é esse que a gente está tratando aqui, né? Então, esse é a principal renda, né, do FIC-RCPN e do FIC-RTDPJ. Os valores recebidos em ato de liberalidade, com doações legadas, as rendas oriundas da prestação de serviços facultativos, nos termos do artigo 42A da Lei 8.935, e da alienação ou locação de seus bens, e rendas eventuais. Então, essa é a forma como vai sobreviver aí financeiramente o ONRCPN e o ONRTDPJ. Parágrafo 1º, a cota da subvenção que se refere ao inciso 1 deste artigo será definida em processo administrativo. Tá? Já foi instalado esse processo administrativo, já foi definido. Então, já foi definido, né, que essa cota aqui de subvenção, no caso do RCPN, vai ser 1,5% sobre o faturamento, e quanto que o RTDPJ vai ser de 1 inteiro e 1,2%. Portanto, aqui, né? Portanto, são esses os percentuais que são recolhidos pelos titulares ao FIC-RCPN e ao FIC-RTDPJ, respectivamente. Parágrafo 2º, o recolhimento da cota de participação será efetuado até o último dia útil de cada mês, com base nos emolumentos percebidos no mês imediatamente anterior. Então, sempre o mês seguinte, né, vai pagar até o final do mês. Artigo 219, o FIC-SREI é gerido pela UNR, cujas regras estão previstas no capítulo 7 do título 2 do livro 4, da parte geral deste Código de Normas. Então, veremos mais à frente. Tá? Aqui a gente está tratando mais do FIC do RCPN e do FIC do RTDPJ. O FIC do SREI, que é do Registro de Imóveis, está em outro ponto aqui do nosso Código de Normas. O artigo 219b, o FIC-ONCERP, o FIC-RCPN e o FIC-RTDPJ são geridos pelos respectivos operadores nacionais setoriais, né, que são os ONs, né, e as regras relativas ao seu custeio, com inclusão dos percentuais de cota de participação devida pelos contribuintes, observará o disposto provimento 159. Tá? Então, esse provimento aqui é que traz toda essa questão aqui dos percentuais que a gente acabou de tratar e a forma de custeio. Artigo 220, a Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, ONCERP, a ONR, a ONCPN
e ao RTDPJ, bem como aos tabeliães e aos registradores, é vedado, essa parte é importante, vedado cobrar dos usuários do serviço público delegado valores a qualquer título e sob qualquer pretexto pela prestação de serviços eletrônicos relacionados com a atividade dos registradores públicos, inclusive pela intermediação dos próprios serviços, conforme o disposto no artigo 25 da Lei 8.935, sob pena de ficar configurada infração administrativa. Então, essa parte que é importante porque ela basicamente impede, né, que os oficiais de registros públicos e os tabeliães repassem, né, aos usuários do serviço quaisquer valores aqui para subsidiar esse sistema todo. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que essa modernização dos serviços, né, de registro e de notas, né, por meio da digitalização dos serviços, eles não devem onerar os usuários do serviço, tá? Então, a intenção é não onerar os usuários, tá? Por isso que quem acaba pagando aqui por esses serviços de forma indireta são os próprios oficiais, são os próprios registradores e os próprios tabeliães, tá? E não pode ser repassado esse preço, né, esse valor aos usuários. Esse foi meio que um princípio estabelecido aqui. Muito bem, então para esse primeiro encontro aqui sobre a digitalização dos serviços, acho que tá bom já, né? E aí no próximo a gente continua. Serão aulas bem densas mesmo, não é um assunto dos mais fáceis, mas acredito que ao término de todas as aulas a gente vai ter uma boa base aqui para responder as questões do ENAC e também para o dia a dia aqui para conhecer. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, se for possível. E ao final, vou disponibilizar esse material aqui para todos que tiverem comentado no vídeo. Então, quem não comentar não vai receber, tá? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!